Olá, meus queridos, tudo bem, oitavo ano? Como vocês estão? Então, agora a gente vai para mais uma aulinha. Então, na semana anterior, a gente viu ali toda a questão dos métodos contraceptivos e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que nada mais são do que as doenças sexualmente transmissíveis, certo? Então, primeiramente, vamos aqui definir o que é uma infecção sexualmente transmissível. Elas são doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, então doenças que são causadas por algum tipo de micro-organismo, e essas doenças elas são transmitidas por uma via sexual, que ela pode ser oral, vaginal ou anal. Para você adquirir algum tipo dessa doença, normalmente você tem que realizar as relações sexuais sem o uso de nenhum tipo de preservativo. Porém, a gente vai ver que tem algumas delas que o preservativo não previne. Por quê? Porque são doenças que são transmitidas através do sangue e também de outros fluidos corporais, certo? Então eu vou trazer agora os principais exemplos. Então a gente vai ver que existem vários tipos, inúmeras doenças, né? Mas eu vou elencar algumas delas que são as principais, as mais conhecidas atualmente. Então a primeira delas que eu quero trazer para vocês é a herpes genital. Então a herpes genital, tem uma foto dela ali ilustrando para você. Ela é uma infecção que a principal característica dela é que ela vai causar dor e algumas feridas, certo? Então, vão ter feridas que vão ser geradas a partir dessa infecção. Ela vai afetar tanto os homens quanto as mulheres. E quando que começa a perceber a herpes genital? Quando começam a dar, quando a pessoa começa a sentir dor, quando a pessoa começa a sentir coceira e quando vão surgir pequenas feridas, principalmente nos órgãos genitais, certo? Essas feridas, porém, com o tempo, elas podem começar a aparecer em diversas partes do corpo. E a pessoa também pode ficar com essa doença por vários anos e nem perceber, porque às vezes ela demora para se manifestar. Como que controla a herpes genital? A partir de medicamento. E como que eu previno a herpes genital? Utilizando camisinha nas relações sexuais, certo? Agora a gente vai ver o que a gente chama de cancro mole. O que é o cancro mole? O cancro mole também é uma infecção que vai ser transmitida por alguns tipos de bactérias, certo? Como que a pessoa pega? Pela relação sexual diretamente. Também vai desenvolver feridas. Então, as feridas podem ser nos órgãos genitais, podem ser na boca, em algumas outras partes do corpo, até mesmo na virilha, a pessoa pode perceber alguns caroços, alguns nódulos que vão surgindo com o tempo, certo? E essas feridas geralmente vão começar a causar dor, vão começar a gerar algumas secreções. Como que a gente faz o diagnóstico e o tratamento? Então, para diagnosticar, a pessoa vai precisar procurar o sistema de saúde, ela vai fazer um exame. E aí, a partir do exame, ela vai tomar antibióticos. Como é uma bactéria que causa, é a partir dos antibióticos que vai ser feito o tratamento pro cancro mole. Como que a gente evita? Também com a utilização da camisinha na relação sexual. Agora a gente chegou em uma que ela é bem atual, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar e que provavelmente vocês devem ter participado da campanha de vacinação, a maioria de vocês, que é o HPV. O que é o HPV? HPV é a sigla que vai definir papiloma vírus humano, que nesse caso, então, ela é transferida, passa para nós a partir de vírus, né? Então, o cancro mole era bactéria, a HPV é transmitida para nós a partir do vírus. Como que você pega esse vírus? Diretamente pela relação sexual, mas também pelo contato direto com a pele que está infectada. Então, por exemplo, com a secreção que é liberada. Então, por que se fez uma campanha de vacinação tão intensa nos últimos anos para HPV? Porque, por exemplo, se uma pessoa infectada pelo HPV utiliza um vaso num sanitário público e ela
libera ali algum tipo de secreção. Quando a próxima pessoa utilizar esse vaso e sentar ali e entrar em contato com essa secreção, ela vai ser infectada pelo HPV. Então, não necessariamente é transmitido somente na relação sexual, mas nesse caso aqui a gente vai ver que ele é transmitido também por secreções. Então, por isso que se teve uma campanha de vacinação tão grande nos últimos anos para a gente tentar erradicar esse vírus, certo? Então, ele é muito grave, principalmente nas mulheres. Por quê? Porque primeiro ele não tem sintomas, nos primeiras fases, nos primeiros anos até mesmo, ele não vai ter nenhum sintoma que a pessoa perceba. Quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, é porque o vírus já está atacando o sistema de defesa do organismo daquela pessoa. Então ela está começando a sentir os efeitos do vírus. Por quê? Porque as suas células de defesa estão sendo atacadas. Mas isso pode levar até 2 anos depois da infecção. Como que a gente previne? Aqui, a maneira mais adequada é, claro, precisa-se usar a camisinha na relação sexual, mas se tem uma vacina para isso. Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem se vacinar, assim como pessoas que têm HIV e pessoas que tenham passado por transplante. Então, essa campanha de vacinação abriu principalmente para adolescentes por causa dessa questão da grande facilidade para infecção através de secreções e fluidos, certo? O tratamento vai ser feito como? Então, primeiro, precisa fazer a destruição das lesões. Então, vão começar a surgir feridas, surgir lesões no corpo, e essas lesões vão precisar ser tratadas, certo? Então o médico vai precisar tratar essas verrugas que vão surgir principalmente na região do ânus e na região e nas regiões das genitálias, certo? Então tem tratamento cirúrgico, pode-se fazer cirurgia para remoção dessas feridas. Também se tomam remédios para estimular as células de defesa do organismo, para essas células de defesa poderem combater as moléculas do HPV, e também são feitas a utilização de medicamentos para tratamento, certo? Então, medicamentos, cirurgias e estimuladores de imunidade que vão ativar as nossas células de defesa, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o DIP. DIP ele é um pouco mais, como é que a gente pode dizer assim, desconhecido. Ele é mais recente, ele não tá tão em alta e poucas pessoas conhecem ele. E o DIP ele pode ser causado por vários micro-organismos, não necessariamente vírus ou bactéria. Então, fungos, vírus e bactérias eles podem causar o DIP. O DIP não vai ser nada mais do que uma infecção, uma inflamação que vai acontecer na região pélvica, certo? Na região da pelvis, principalmente aqui no caso das mulheres, certo? A principal forma de contágio é por meio de contatos de relação sexual desprotegida, então no caso sem camisinha, certo? Porém, pode acontecer também através de alguns casos de fluidos corporais. E também um grande risco, lembra que a gente falou do DIU? É no momento da inserção do DIU, quando a mulher vai colocar o DIU, ela pode ser infectada por algum tipo de micro-organismo que vai causar esse tipo de infecção sexualmente transmissível, certo? E aí, o que vai desencadear na mulher isso? Dor na parte do abdômen, dor nas costas, febre, cansaço, vômito, corrimento vaginal, que é o liberamento de secreções pela vagina, a dor para urinar, todos esses são sintomas do DIP. Como que a gente trata o DIP? O que a mulher precisa fazer? Ela precisa ir no médico, o médico vai diagnosticar e ela vai passar pelo uso de antibióticos. Ela vai tomar, no caso, quando é bactéria, né, ela vai tomar antibióticos. No caso, quando é fungo, ela vai tomar antifúngico. No caso do vírus, ela vai precisar tratar principalmente os sintomas. Quando essa doença está num nível muito avançado, ela vai ter que passar por um processo de internamento para que ela tome medicamentos direto na veia para conseguir combater esses vírus. Um outro tipo é a donovanose. O que é donovanose? Nome bem complicadinho da gente falar.
Ela é uma doença que também é causada por bactérias, certo? E vai acontecer tanto no homem quanto na mulher, certo? Transmissão principalmente pela relação sexual, pelo sexo, sem camisinha. Então, a principal forma da gente proteger é utilizando a camisinha. O que ela vai gerar? Feridas, coceiras, caroços vermelhos, porém, não vai ter dor. Vai ser uma coceira, mas vai ser uma coceira leve e não tem nenhuma dor muito profunda. Porém, vai gerar alguns sangramentos. Essa ferida ela pode sangrar, ela pode estourar algumas bolhas e pode sangrar. Como que a pessoa faz o tratamento? Novamente, vai ter que procurar um médico, o médico vai fazer o diagnóstico e por se tratar de uma bactéria, novamente vai ser pelo antibiótico, certo? Porém, ela vai ter que tratar também as feridas, os sangramentos, para que isso não se agrave. Então, como nós temos várias ISTs, né, várias infecções sexualmente transmissíveis, para a gente não se estender muito, eu vou parar por aqui e vou deixar as outras 5 para a gente falar na nossa próxima aula, beleza? Então, por hoje eram essas. Deem uma revisada, deem uma lida no slide ali, para vocês compreenderem ali, principalmente conhecerem quais são as principais DSTs, né, ISTs, né, e qual as principais formas de tratamento, qual a principal forma de contágio e o efeito que cada uma delas vai gerar no corpo, beleza? Deem uma revisada nisso para não ficar nenhuma dúvida. E se ficar alguma dúvida, vão mandando lá no WhatsApp, a gente vai respondendo, a gente vai conversando, beleza? Por hoje era isso, um forte abraço, tô com saudade de vocês, até a nossa próxima aula, meus queridos do 8º ano.